Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Crise no PDT. Como o racha no maior partido do estado do Ceará impactará as eleições de 2024? Disputa em Fortaleza. A centro-direita na capital também está dividida? Articulações políticas, os últimos lances no jogo do poder no Estado. Ainda, Brasília, como está a dinâmica entre os três poderes da República? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é cientista social pelo Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde também fez especialização em ciência política. O convidado foi assessor na Câmara dos Deputados em Brasília, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também na Câmara Municipal de Fortaleza. Luiz Cláudio atua como consultor político e é editor de um blog com o nome dele, especializado em análises do jogo do poder. E é com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa que converso no programa de hoje. Professor Luiz Cláudio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, nos ajudando a entender esse emaranhado de crises e vai e volta da política, não só local, regional e nacional. Mas é interessante, você usou a palavra crise. Eu acho que já não vivemos mais uma crise. Nós já vivemos uma estabilidade do caos, principalmente dentro do PDT. É como se aquilo fosse a normalidade, não o fora do normal. Porque já faz tempo, né, exatamente. A gente conversando antes do programa começar, inclusive falando que isso tem, de alguma forma, dominado parte da cobertura jornalística, né? Isso é bom, é ruim? Isso é ruim, isso é ruim. É ruim, né? É ruim para o senador Cid Gomes, é ruim para o Camilo Santana, é ruim para o Emmanuel de Freitas e é ruim para o André Figueiredo. Por quê? Num processo secundário também atinge Roberto Cláudio, atinge o prefeito José Sarto e outras lideranças do PDT. Mas em que, na prática, por que atinge? Vamos tentar compreender. Vamos. Em 2022, nada sinalizava de uma ruptura entre PT e PDT. PT no governo com Camilo Santana e o PDT, o maior partido do estado do Ceará, tendo a vice-governadora e algumas secretarias e a presidência da Assembleia. Quer dizer, era um casamento perfeito. Parecia tudo sob controle, né? Parecia tudo sob controle. Houve uma disputa interna no PDT, que venhamos e convenhamos, Roberto Cláudio ganhou, através dos votos dos delegados. A história da Isolda, né? Da Isolda, está entendendo? Quando a Isolda, no término do processo, não apoia Roberto Cláudio, ali você já encontra um processo de ruptura. Um PDT que não vai seguir a candidatura do partido. Que loucura, né? Que loucura. Nesse aspecto, Ciro liderou a campanha do Roberto Cláudio. O senador Cid Gomes, junto com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, subiram em cima do muro. Esperaram que o processo se delineasse e ver quem queria para o segundo turno aqui no processo estadual. Só que não houve segundo turno. Veio, né? A primeira onda lula-petista não foi para cima do capitão Wagner do Bolsonaro. O adversário deles era Roberto Cláudio e Ciro Gomes, verbalmente e durante a campanha. Por quê? Porque a estrutura do PDT do interior, toda ela foi praticamente cooptada para apoiar o Elmano. Isso explica o terceiro lugar do Roberto Cláudio? Em todos os aspectos, em todos os aspectos. A segunda onda lula-petista iria no segundo turno para tentar derrubar Wagner, que ali não tinha como, ele tinha que apoiar o Bolsonaro, porque era uma eleição polarizada, ele não poderia fazer um jogo de meio termo, sabe, subir em cima do muro. Apesar que a Raquel Lira fez isso, mas é um caso específico mesmo de Pernambuco.
mas que não se aplicou, por exemplo, a um estado como Bahia. E lá teve uma comoção de morte na família, teve todo um processo. E a Raquel Lira, em relação ao candidato do PSB, tinha mais cara de socialista do que o próprio candidato na época. Entendi. Então, o que nós temos que compreender? Essa segunda onda para enfrentamento do bolsonarismo e o capitão Wagner não houve. Mas aí se iniciou uma segunda onda dentro de um subconjunto do lulopetismo, que era o subconjunto liderado naquele momento pelo senador eleito Camilo Santana, que deixou de ser governador, e pelo atual senador Cid Gomes, para tentar, na minha avaliação, levar o PDT definitivamente a apoiar o governo Evandro de Freitas. Formalmente, né? Formalmente. Uhum. Só que há um problema ali. Para Roberto Cláudio, para André Figueiredo, Ciro Gomes, a votação estadual não foi grande, mas é um capital político respeitável. Eles se colocaram, ou acreditaram, se está sendo colocado, como uma oposição ou uma dissidência governista, tá entendendo? Eles não tinham condições naquele momento de apoiar desde o início o governo Evandro de Freitas. Mas você nota que André Figueiredo não pune quem vai para o governo estadual. Isso. Nós temos tem um subgrupo dentro do setor que o segue, né? Exatamente. Tem, subgrupos dentro de um grupo que já é um pedaço do PDT, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, um deputado federal foi ser secretário, deputados estaduais foram ser secretários do PDT. No entanto, isso não, por exemplo, o André Figueiredo não pediu, e a direção nacional do PDT não pediu que eles saíssem, pedissem licença. Por quê? Porque, telespectador, às vezes a gente se esquece. Mas André Figueiredo e a direção nacional do PDT é aliada do governo Lula. Então, automaticamente, ele pode até ser adversário de Eumano de Freitas aqui no estado do Ceará, mas eles nunca vão se colocar como inimigos. Então, o processo de aproximação, em algum momento, vai acontecer, porque eles têm, a nível nacional, uma aliança muito forte. Mesmo que não seja agora, para 2024? Não, provavelmente não, porque como é que você vai chegar para um grupo que já está há 12 anos, praticamente, dentro do governo municipal de Fortaleza, e dizer que ele não vai lançar um candidato para apoiar um candidato do PT? E também porque a disputa, Luiz Cláudio, gostaria do seu comentário, passou ali da risca da política. Hoje tem xingamento, tem questões pessoais envolvidas, né? Então, assim, mas só que tem feridas abertas, né? Só que tem um detalhe aí muito importante. Quando você introduz a nível estadual um ator que não estava na previsão, que era o deputado estadual Eumano de Freitas, que hoje é governador, mudou todo o jogo. Eumano de Freitas é petista. O que acontece? Dentro do PDT, a maior liderança dissidente não é o senador Cid Gomes, é o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão. Esse é a principal liderança que consegue atrair esses pedetistas que estão descontentes e querem que o partido apoie abertamente o Eumano de Freitas, e alguns setores querem que abra mão da reeleição do Sarto para apoiar um candidato do PT, que seria o próprio Evandro Leitão. Por que eu estou usando, eu estou colocando essa carta na mesa? É bem simples. Ele vai sair do PDT, o Evandro Leitão vai sair do PDT, e ele vai ter que ir para o PT. Por que isso, telespectador? Nós estamos dizendo que se ele sair do PDT, ele pode ir para o PSB. Não pode. Eu vou explicar aqui o motivo. Primeiro, qual é o número do PSB? 40. Qual é o número do PT? 13. 13 de Lula, 13 de Eumano, 13 de Camilo, e no subconsciente do eleitor fortalezense, o 13 de Luciane Lins. Isso facilita demais a campanha? Não, na hora de martelar, não tem. E se ele for, ele só tem uma chance se ele tiver não só com o número 13, com muitas dessas lideranças no palanque dele. Segundo ponto, a federação partidária PDT, PSB e Solidariedade, ele não saiu agora em 2024, mas não escapa. Em 2026, será posta
até pela sobrevivência política desses três partidos que tiveram suas bancadas na Câmara e no Senado diminutas ou diminuídas. Então, eles vão ter que se salvar. Aonde é que eu quero chegar? Você é do PDT, vai para o PSB, para daqui a 2 anos depois ter outra confusão, porque com a federação vai estar no mesmo barco. Então, o que acontece? O Evandro vai para o PT. Outro ponto, o Eumano de Freitas, junto com o presidente estadual do PT, Coni, junto com o secretário Arthur Bruno, Catanho, Max Quintino, o nosso querido, que foi deputado estadual, que é o Nelson Martins, eles não estão brincando. Eles não estão, eles estão deixando bem claro que o partido que eles querem que saia em 2024, hegemônico da política cearense em termos de prefeitos, é a federação partidária. PT, PCdoB, PV. Eles não estão alimentando outros partidos que estão no arco de influência do Camilo Santana e do Cid Gomes, como PSB, Republicanos, Podemos, entre outros. Tanto que você já está vendo zonas de atritos com Eunício em relação a Chiquinho Feitosa, está entendendo? Zezinho então Albuquerque. ele já trabalha com esse pós-cenário 2024. Não, o PT trabalha com a hegemonia da política local. Então, o que acontece? Só para o telespectador não perder o fio da meada. Primeiro ponto, você tem uma introdução de um ator político que é fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, que é o governador Eumano de Freitas. Segundo ponto, Evandro Leitão, se deslocar do PDT, vai para um partido tipo PT. Ele não vai para outra agremiação na qual ele saberia que não teria um capital político à disposição. Exato. E um terceiro... E o PT tem dificuldade de pedir voto para alguém que não seja do partido, né? No caso aqui, é uma campanha petista com esse histórica. É muito mais prático para eles. Em 2004 eles tiveram a campanha... atípica, né? Não, tiveram a campanha atípica mais competitiva, a Luziane. Isso. Em 2008, a Luziane se reelege. Em 2012, o Eumano chega ao segundo turno. Em 2016 e 2020, querendo ou não, a Luziane teve uma votação acima de 20%. Quer dizer, é um capital político respeitável. Exatamente. Agora, Luiz Cláudio, voltando aqui um pouquinho na nossa conversa, quando você falou que essa crise que está realmente expondo o PDT estadual em praça pública, todos perdem, tanto os personagens do Palácio do Bispo como do Palácio da Abolição, enfim, tanto o eixo governo como prefeitura, quando você diz que praticamente todos perdem, é um pouco aquilo que o capitão Wagner diz, de que há, na verdade, apenas uma briga pelo poder, porque o capitão Wagner ele tem simbolicamente capitalizado essa crise, dizendo que é uma briga entre eles, que não estão pensando em Fortaleza, por exemplo. Tem um pouco disso aí também? Sim, sim. Há um senso crítico de uma parte da sociedade que diz é interessante. Quando Roberto Cláudio faz as críticas ao governador Eumano, se pergunta, ele não sabia que havia esses gargalos? E o Juntos por Fortaleza, né? Exatamente, porque, vamos lá, em 2016, mesmo com a candidatura de reeleição de Roberto Cláudio, o PT lança a Luziane, mas no segundo turno estão todos no palanque contra Wagner. Exato. O mesmo processo se repete em 2020, na disputa de José Sarto contra Capitão Wagner. E uma eleição apertada. Exato. Se aquelas pesquisas que davam uma vantagem de 20% não tivessem sido publicadas, talvez a história hoje de Fortaleza seria totalmente diferente. E um detalhe, quando o Roberto Cláudio se elegeu, ele se elege pelo PSB. No primeiro mandato dele, ele passa pelo PROS e chega no PDT, onde ele disputa a reeleição. E aí, eles lançam um candidato à sucessão de Roberto Cláudio, que é o José Sarto, que se elege pelo PDT. Onde é que eu quero chegar? Esse grupo que está hoje coordenando à frente da Prefeitura de Fortaleza, que tem uma liderança máxima chamada Ciro Gomes, a questão partidária aí é só mesmo um veículo eleitoral. Para eles saírem do PDT e ir para uma federação partidária como PSDB e Cidadania, não é algo tão improvável, não. E um outro detalhe, para José Sarto, que tem uma boa relação com o presidente estadual do Partido Liberal, prefeito de Eusébio,
o médico Arcilon Gonçalves. Esse processo de esvaziamento da liderança do Bolsonaro a nível nacional abre para ele uma possibilidade de lá na frente, através do Arcilon, conversar com o Valdemar Costa Neto e, quem sabe, ir para o Partido Liberal. Entendi. Não é algo tão provável, Remoto, não. não. Tempo de televisão, Sim. recurso financeiro e uma condição maior de chegar ao segundo turno no pleito eleitoral de 2024 em Fortaleza. Muito bem. Você já deu aí o mote para a gente retomar a nossa conversa no segundo bloco. Vamos falar justamente sobre o Partido Liberal aqui em Fortaleza, Luiz Cláudio. Mas antes, gostaria de saber como é que ele encontra na internet para ler seus textos, suas análises. Não tem muito o que fazer, não. Você chega numa página do Google, coloca Luiz com Z, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, aí aparece todos os links, todas as minhas redes sociais. Muito Entre bem. elas, o LinkedIn, que é muito interessante esse uso dessa ferramenta, e o próprio blog, sabe? Legal. Como também o Instagram. Bacana. Pois vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Política com o convidado de hoje, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Professor, posso lhe chamar assim, porque você realmente é um mestre nessa parte de consultoria política, de análise, etc. Portanto, eu me sinto muito à vontade até para homenageá-lo com uma das profissões mais belas, né, que a sociedade desenvolveu, que é o ato de ser professor, de ensinar, de lecionar, etc. Essa semana foi a data, desculpe, semana passada houve a data comemorativa. Exatamente, né? até em alusão, muito bem lembrado. O professor no Brasil é um personagem quase que franciscano, né? É. Ele tem quase que uma missão santificada. Principalmente se você fizer um corte ali do meio da pirâmide profissional para baixo, né? Porque você tem os professores, hoje pesquisadores, muito respeitados, mas é uma minoria, infelizmente. Né? Mas é muito interessante, aqui eu quero fazer uma felicitação ao governo do Estado do Ceará. Sim. Hoje, em alguns aspectos, um professor concursado do Estado, de ensino médio, ele está muito melhor em termos salarial do que a nível universitário, tanto público como privado, como também de escolas privadas. É muito interessante. É muito interessante. É um debate que não é feito, sabe? Por isso, essa valorização é muito importante. E sim, o professor tem que ganhar bem. Claro. Então, a gente tem que acabar com esse mito, sabe? Que professor é um cara que tem que se doar por uma causa nobre. Que é só um vocacionado, né? Não, você pega hoje o caso das zonas livres da China. Pô, investir em educação. Coreia do Sul não precisa nem explicar. Países do Oriente Médio estão crescendo por causa do processo educacional. Nós temos que botar uma coisa na cabeça. Para, às vezes, sair da pobreza, não é TikTok, não é ser um bom jogador de futebol, porque nem todo mundo vai ter essa sorte de ser alguém reconhecido no Instagram, nas redes sociais. É uma loteria quase. É o estudo. E aí você diz, mas eu não tenho essa vocação para estudar. Escolha uma profissão, uma especialização que você acha que pode ganhar dinheiro e caia dentro, que talvez ali você consiga ganhar o seu sustento. Então, o estudo é, sem dúvida, um meio mais eficaz de você vencer a pobreza. Muito bem. Mas a gente havia saído do primeiro bloco apontando aí a história do PL, né? E nos últimos dias tem ficado bem claro que o partido está, pelo menos a centro-direita está dividida aí dentro do PL, temos uma pré-candidatura do Partido Novo, ou seja, se do lado da centro-esquerda, PT, PDT, está uma fragmentação, do outro lado não está tão diferente não, né, Luiz Cláudio? Só que há um detalhe, o eleitorado de centro-esquerda, ela já é fragmentada, a termos de Prefeitura de Fortaleza. Em 2000
2012, ela, no campo progressista, teve duas candidaturas competitivas, é o Mano e Roberto Cláudio. Ambas conseguiram chegar no segundo turno. Isso. Nessa mesma eleição, você teve um Moroni que já não conseguiu mais em 2012, concentrar o eleitor conservador liberal, e uma parte foi para o Heitor Ferrer. Isso. Mas se tivesse tido uma candidatura só de conservadora liberal, tinha chegado ao segundo turno no lugar do Roberto Cláudio. Mas não chegaram a esse ponto comum. Já em 2016, 2020, telespectador, é um detalhe. Esse bloco conservador-liberal votou no Wagner, que chegou ao segundo turno. Isso. Se fragmentou no polo progressista, sempre com 2 ou 3 candidaturas, porque também tem o Renato Rosendo. E o próprio Heitor Ferrer, que era muito mais próximo de um campo progressista. O Heitor recebe um eleitor liberal conservador, sim, mudando a nomenclatura de conservador-liberal, liberal-conservador, porque é um cara próximo dos progressistas, mas tem valores conservadores mais arraigados do que um liberal laico. Então, o que acontece? Agora, eu vejo o seguinte, essa pulverização de 3 candidaturas de centro-direita, ou então 2 de centro-direita e uma de direita, que seria exatamente a do PL. A do PL. O que acontece? Na minha avaliação, o eleitor não vai se desmembrar. Vamos só aqui, didaticamente, temos o capitão Wagner no União Brasil, do PL pode sair o Carmelo Neto ou o André Fernandes, e no Partido Novo o senador Eduardo Girão. A gente está falando dessas pré-candidaturas. Vamos ser bem objetivo. Né? Pronto. O capitão Wagner tem um recall, tá certo? A candidatura do Wagner é muito parecida com a candidatura do Eunício de Oliveira em 2014. Um eleitorado que queria derrotar o bloco, hoje, do PT e do PDT, mesmo que eles brigaram, mas que vem governando Fortaleza nos últimos 20 anos, tá certo? Esse eleitor, ele pode escolher o Wagner como seu veículo para tentar derrotar essa manutenção desse bloco. A anti-centro-esquerda. A anti-centro-esquerda, tá certo? Parecido com foi o Eunício em 2014. Muita gente votou no Eunício não porque gostava dele, mas queria derrotar o grupo do senador, na época, governador Cid Gomes. Isso pesquisas identificam, né? Não, ele tem um recall. Ele tem um recall. Do outro lado, você tem uma direita que se deslocou da figura do Jair Bolsonaro. É uma direita que não defende a questão armamentista, que não está mais entrando num processo de defender algumas bandeiras como o governo do Bolsonaro. É uma direita que já está começando a fazer uma pauta própria. A luta contra o aborto, a luta contra o casamento homoafetivo, a questão da intervenção do judiciário sobre os outros poderes e sobre a vida pública do espaço privado do cidadão. Então, nesse aspecto, o senador Eduardo Girão consegue captar. Só que o Eduardo Girão tem um problema. Ele não uma cria, mas ele foi feito no laboratório político do capitão Wagner. E eles marcharam junto. Fizeram campanha juntos, isso. Em 2020, a candidata a vice-prefeita Camila Cardoso é do grupo do senador Eduardo Girão. Em 2022, ela, como candidata a Senado, também é do grupo do Eduardo Girão. E, aliás, ela hoje está na assessoria do mandato, né, em Brasília. Não, ela é uma liderança muito próxima do senador. Então, o que acontece? O senador é candidato a prefeito, mas, ao mesmo tempo, ele não trabalhou ainda no imaginário popular essa ruptura. Então, o que acontece? Para um eleitor que sempre vota no candidato conservador liberal, quando se coloca ele e o Wagner, no primeiro momento o cara vai preferir o Wagner. Entendi. Por isso que ele precisa fazer um discurso dizendo, somos amigos, mas já houve um distanciamento, uma ruptura, e eu tenho necessidade de mostrar a minha candidatura. Entendi. No PL, nós temos um jogo de falsos espelhos. Muito falsos espelhos. Você tem uma militância bolsonarista radical, zoadenta.
essa apoia o André Fernandes. Só que é um detalhe, o deputado estadual Carmelo Neto, no seu empirismo, no seu voluntarismo, ele fez 2 jogadas de mestre, na realidade 3. A primeira jogada de mestre dele chamou a figura do capitão Wagner e disse: reciprocidade. Se nós não lhe apoiamos em 2022, por que você não pode apoiar em 2024 o PL? Preste atenção. Apesar da tenuidade dele, eu achei fantástico isso. Segunda jogada, visitou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Aí eu venho eu quero aqui pontuar. Poxa vida, o Wagner e o Eduardo Girão não viram isso, que é natural. Hoje, com o declínio do Bolsonaro, a liderança que mais favorável é a figura do Tarcísio de Freitas. Ele foi visitá-lo. Terceiro e último ponto, ele foi visitar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O Romeu Zema, na minha avaliação, indiscutivelmente, é candidato a presidente em 2026. Até porque não vai, diferentemente do Tarcísio, não tem a reeleição como possibilidade. A pesquisa que eu lhe mandei do Paraná Pesquisa deixou muito claro. A diferença dele para o Tarcísio Freitas, quando um substitui o outro, não chega nem a ser grande. E o próprio Ratinho, governador do Paraná, também tem uma votação muito próxima desses dois. Então, o campo conservador brasileiro está se organizando. Hoje o Carmelo, por conta do que você acabou de relatar, seria mais habilidoso do que o André Fernandes dentro do PL para ser o candidato? Sim, porque o Carmelo herda um eleitorado liberal conservador do Heitor Ferrer. O Heitor, em 2012, teve um voto de protesto que acompanhou ele na tentativa de derrotar o grupo da prefeita de Fortaleza e o grupo do governador Cid Gomes. Foi prejudicado pelas pesquisas? Total. Ele teve 20% das pesquisas, quase 21%. Só que, em 2016, já com uma candidatura do Bloco Conservador Liberal Organizado, ele pegou só a fração liberal conservadora, que foi 6% para 7%. Em 2020, ele teve quase 6%. Quer dizer, você nota que esse eleitorado, que está dentro do conjunto conservador-liberal, que é o subconjunto liberal-conservador, quando ele se desloca, ele escolhe uma candidatura no primeiro turno, está entendendo? Alternativo, está entendendo? Ao Bloco Conservador-Liberal. Mas no segundo turno ele vota com os conservadores liberais. O que acontece? O Carmelo está pegando esse grupo que está se identificando com ele. A pesquisa que vocês lançaram aqui na TV Otimista deixou bem claro. Você nota que ele consegue ultrapassar 5% dos votos. Chega a se aproximar, ainda mais de erro, de 2 dígitos. Coisa que o André Fernandes não consegue. Por quê? O André Fernandes defende o passado. Ele defende... Ele se coloca como órfão do bolsonarismo, assim, de uma forma mais direta, né? Pode ser, está entendendo? Agora, uma orfandade que um setor da sociedade começa a caminhar na direção contrária. A cabeça do eleitor já está noutra... Sim, eu sou antipetista. Mas eu não vou ficar preso ao Bolsonaro por causa disso. Exato. Luiz Cláudio, bacana, muito bom, assim, bem precisa a sua colocação, o seu panorama, mas se a gente for pegar aqui o eleitorado no todo, assim, a totalidade, você poderia dividir em duas metades, né? A centro-esquerda e a centro-direita. Essa fragmentação da centro, até coloquei isso numa coluna, fiz uma provocação um dia desses aí, né? Essa fragmentação da centro-direita não coloca em risco para a centro-direita a gente ter, na hipótese de um segundo turno em Fortaleza, 2 candidatos da centro-esquerda? Vamos com calma. Faz sentido essa? Faz sentido. Quando saiu a pesquisa de Juazeiro do Norte, eu e você conversamos da TV Otimista. Eu disse, meu amigo, é interessante. O que reflete na blogosfera e nos setores da esfera pública, às vezes não reflete
na esfera privada do indivíduo. Por exemplo, o Gleidson Bezerra, na blogosfera e na esfera pública, tem muita gente que não fala bem dele, mas quando o indivíduo, dentro do seu espaço privado, aprova a administração dele. É o chamado eleitor silencioso, mas na qual nós na conversamos. dele, né? O José Sarto está no jogo. As obras, o processo, a afirmação da marca dele... A máquina em si, né? Sim, ele chega ao segundo turno. Juracy, com todo aquele processo, com o genro e outros problemas, ele foi ao segundo turno em 2000 contra o Inácio Arruda, em primeiro lugar e com 33% dos votos. Exato. Não havia internet à época, né? Não. O Eumano de Freitas, em 2012, como candidato da máquina administrativa, tirou mais de 27% dos votos. Então, o cenário mais pessimista do atual prefeito, ele tem 25% dos votos, que é um quarto. É um quarto. Quer dizer, quando você elimina a figura da Luziane Lins e substitui ela pelo Evandro Leitão, aqui no campo hipotético que claro. Estou fazendo, isso não quer dizer que o eleitor da periferia que vota na Luziane vai votar no Evandro, não. Esse eleitor pode se deslocar para a figura do capitão Wagner, que já fez isso no primeiro turno que de é 2016. bom na periferia, desculpa, né? que já fez isso no segundo turno de 2016 e 2020. E agora ele também pode se deslocar para a candidatura do José Sarto, porque o voto dele é personalista, não é um voto ideológico. Ele tem uma boa lembrança da administração da Luziane Lins em algumas áreas sociais. E para finalizar, o que acontece na minha avaliação? Você talvez inverta o processo. No lugar de você ter um candidato, você pode ter candidatos de centro-direita no segundo turno, porque o Sarto agora, ele vai ter que se deslocar para a centro-direita. Porque, literalmente, como a situação dele de não se colocar ao lado do presidente Lula, porque ele não vai poder abrir mão de se portar como candidato do Ciro Gomes, ele vai ter que disputar um voto mais próximo de uma figura como do capitão Wagner. Então, ele vai ter que ir para um campo mais de independente, dizendo, olha, eu estou aqui, mas com certeza eu vou trabalhar junto com o presidente Lula. Discurso que o Wagner também vai ter que adotar. Isso. Então, o que acontece? Nas últimas duas eleições, tivemos um candidato progressista e um candidato conservador. Você coloca que pode haver dois candidatos progressistas? Pode. Mas aí eu acho que dificilmente o Sarto se deslocaria para disputar com o PT esse posto. Entendi. E aí nós temos que entender qual é o candidato do PT. Se for um candidato como Evandro Leitão, a máquina estadual e a figura do Camilo, do Eumano e do próprio Lula vão ter que trabalhar muito para colocá-lo no segundo turno. Aí eles vão tentar tirar o voto da periferia de quem? Do Wagner e do próprio Sarto. Então, é uma equação muito difícil de se fazer. E um detalhe, que ninguém está falando. Se a Luziane, a candidatura do Renato Rosendo cresce. Ninguém fala isso. Mas se uma candidatura do PSOL e da Rede, ela tem de ter uma margem de 5% a 8% dos votos. Muito bacana. Boas prospecções aí, boas apostas, e a gente vai conferir certamente a pré-campanha, vai passar por aí, tá certo? Vamos fazer mais um intervalo, Luiz Cláudio. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco, aqui com o nosso convidado de hoje, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo, consultor político, especialista em político, analista político, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Ou também blogueiro Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. A história do blog é muito interessante. Na realidade... E você contribui com outros blogs também? Não, eu fui alçado a um reconhecimento estadual graças a um amigo como o meu e seu,
grande jornalista Eliomar de Lima, que agora se afastou do jornal O Povo, mas acredito que o Eliomar logo deverá estar voltando em algum espaço. Um dos mais competentes e reconhecidos e atualizados jornalistas, né? E do um amigo, político. né? Eliomar é um coração Alma boa, gigante, né? é um coração gigante, tá, sabe? E é interessante, nesse processo hoje de credibilidade que a pessoa precisa transmitir para a opinião pública, na qual você o tem, aqui eu não estou aqui querendo lhe elogiar à toa, não. Eu já lhe respeito há mais de 20 anos. Obrigado. Pelas suas posturas. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que ser, de alguma maneira, imparcial, que é difícil. Nós vivemos hoje numa sociedade radicalizada, onde praticamente ou você está no lado A ou no lado B. Não existe uma tentativa de criar um consenso. Isso é perigoso, né, irmão? É verdade. É porque você vai filtrando a realidade e entregando ali um noticiário, uma avaliação de acordo com interesses pré-acertados. Isso é ruim, todo mundo perde no final das contas, né? É interessante, nós estávamos conversando nas últimas horas, o processo de judicialização do PDT é uma coisa muito fora do comum. Muito. E, inclusive, algo que passa para o grande público a ideia de como é a política por dentro, quando essas crises intestinas, elas explodem, né? Fica ali algo incontrolável. Pessoas experientes, né? Você tem um ex-governador, você tem um deputado com 5, 6 mandatos, né? Que é o caso do André Figueiredo. André, vários outros deputados e prefeitos de um lado e do outro. O André Figueiredo é uma liderança nacional. Sim. Ele, tanto que ele coordena, junto com o Arthur Lira, o maior bloco da casa, na Câmara. Ele é um dos principais aliados do atual ministro da Previdência e presidente nacional licenciado, Carlos Lupe, tá certo? O que eu vejo ali? Eu vejo que está se exaurindo o processo. É notório que muitos daqueles parlamentares do PDT não ficarão lá. Assim como eu falei no primeiro bloco. Só se o Cid seguir na liderança. Né? É como eu falei no primeiro bloco, repetindo a minha teoria. Muitos daqueles vão para o PT. Eles vão para o PT ou para a federação partidária, PT, PCdoB e PV. Nós já tivemos deputados estaduais eleitos na eleição de 2022 que não eram oriundos do Partido dos Trabalhadores e nem do PCdoB, mas, no entanto, se elegeram por lá, vindo de outras origens muito distantes da centro-esquerda. Então, não é difícil alguns parlamentares do PDT se acomodarem dentro do PT para a reeleição do parlamento. Agora sim. Entendi. Isso valendo para 2026. Agora eles podem jogar os seus candidatos a prefeitos no Republicano, no PSB, no Podemos, mas ele mesmo, como um candidato à reeleição parlamentar, eu não tenho dúvida, ele vai preferir ir para o Partido dos Trabalhadores ou então o PCdoB e o Partido Verde, porque a gente se esquece que tem uma federação partidária. É uma federação partidária. Do outro lado, se o PT sair como um partido com mais prefeitos do estado do Ceará, ele acentua a crise na base aliada. Porque, por exemplo, um candidato que quer ser o Senado, como é o Eunício de Oliveira, se o MDB tiver um número menor de prefeitos, isso inviabiliza ele. Exatamente. Se o Chiquinho não conseguir viabilizar o Republicano como um partido médio para grande, também entra numa situação muito vexatória. O PSD, você tem hoje no PSD 3 subgrupos. O grupo liderado por Domingos Filho, Domingos Neto, que fizeram, na minha avaliação, uma jogada arriscada, que sair de um papel de oposição para uma situação, sem explicar uma parte do eleitorado que o acompanhou, junto com o Roberto Cláudio, sabe? Eu não sei como isso vai interferir politicamente na candidatura de reeleição do deputado federal Domingos Neto. Você tem uma liderança consolidada, que é o Célio Studat, hoje secretário de Estado, deputado federal licenciado, e que tem um capital político em Fortaleza, que eu não tenho dúvida,
o Eumano de Freitas com certeza irá chamá-lo para ser o provável candidato na chapa do PT a vice-prefeito de Fortaleza. No último programa eu já tinha colocado isso para você. Lembro. Estou reafirmando. E você tem a figura ascendente de Luiz Gastão, que vai também tentar demonstrar força e aumentar o número de lideranças, tanto em Fortaleza, de vereadores que vai segui-lo, como também a nível de prefeitos. Então, e o Gastão é uma liderança muito capilarizada por conta da representatividade dele, né? Em todo o Ceará, etc. Você tem o Zezinho Albuquerque, junto com a J. Albuquerque, que é deputado federal, que também está naquele processo de tentar atrair prefeitos de outros campos e, ao mesmo tempo, segurar os deles, porque é uma briga na base aliada, não é União Brasil, o Partido Liberal, tentando tirar esses prefeitos, não. A briga é interna, entre o condomínio político administrativo de Eumano de Freitas, Lula e Camilo Santana. E sem falar no PSB, B de bola, né, que é hoje gerido por ninguém menos do que o pai do senador Camilo Santana, o Eudoro Santana, um dos homens públicos, né, em atividade mais relevantes aí, que tem uma história. Ele e o doutor Lúcio Alcântara, né, exatamente. E o Roberto Pessoa, eu acho que são políticos. O próprio Vitor Valim também, quer dizer, que você tem prefeitos. Isso vai fazer um barulho à parte nas eleições do ano que vem. É interessante. Né? Na região metropolitana, Maranguape e Calcaia hoje são do PSB. Isso. Vitor Valim Calcaia e o Átila Câmara Maranguape, né? Como é que vai ficar? Será que o PT vai apoiar ambos em seus municípios? Chaves? Porque o PT tem a ideia de sair das eleições como maior partido. Maior. Então, aí que está o X da questão. O PSB do Ceará... Mesmo o PSB sendo costela do PT? Mas o PSB do Ceará tem um problema muito sério. Ele quer se comportar como, não alternativo ao PT, mas aquele político que não tem chance de ser candidato pelo PT, mas tem uma vontade muito grande, ir para lá. Entendi. Só que eu não acho que isso é consentido pela direção estadual do Partido dos Trabalhadores, nem pelo governador Eumano. Aí é a brincadeira, né? Tem que combinar com os russos, né? Não era a história do Garrincha, né? Que o treinador deu toda a explicação tática, aí ele olhou e no disse, jogo Brasil-Rússia, né? Na época União Soviética, ele disse, o senhor combinou com os russos? Quer dizer, essa brincadeira aí que nós estamos usando aqui é muito forte. Eu não tenho nenhuma dúvida, como eu falei no primeiro bloco, se Evandro e alguns parlamentares do PDT conseguirem a carta de anuência ou de anuências, eles não vão se amarrar a um PSB que daqui a pouco pode estar numa federação partidária junto com PDT e Solidariedade. Entendi. Poxa, é só mesmo um embate agora para ter um segundo embate lá na frente, no mesmo processo. Então, alguns deles vão para o PT, mas suas lideranças municipais podem ir para o PSB. Isso tem a ver com a diferença de perfil político entre o ministro Camilo, que é mais um PT que vem da escola Ferreira Gomes, se comparado com o governador Eumano, que é um petista mais raiz, tem a ver? Vamos fazendo uma linguagem essa diferença entre os dois reflete no PT e no PSB? O tempo é muito curto, vamos fazer uma linguagem bem específica e objetiva. O grupo do Camilo e o grupo do Eumano do PT, em alguns municípios, vão estar abraçados. Em alguns municípios, o grupo do Camilo e o grupo do Cid vão tentar se unir. Só que, em alguns municípios, o grupo do Eumano e o grupo do Cid... vão bater chapa, né? Não vão. Não vão se juntar. A equação não fecha. O Camilo aí, na minha avaliação, é o cara que consegue ligar as duas pontas. Mas, num determinado momento, eu acho que nós vamos ter mais aliança de camilistas com petistas do que de camilistas com cidistas. Aí que é a prova dos nobres para saber se a candidatura do senador Cid Gomes é competitiva para 2026 na sua reeleição ao Senado. Mas são duas, né, cadeiras? Não, mas não é bem... Não, e isso não ajuda, não? Não ajuda, porque, por exemplo, nós conversamos na época do final do primeiro turno, rapaz, a candidata
do Wagner, A Camila teve mais de um quarto dos votos e se aproximou de quase um terço dos votos dentro de Fortaleza. Então não é assim tão fácil, não. Aquela coisa do Lula de 2010, quem vota no outro, que era a candidatura do Eunício do Pimentel, vamos tirar o cavalinho da chuva. Não funciona assim. Não funciona assim. Não tem essa máxima de que as coisas vão ser tão fáceis. Um exemplo bem objetivo. O presidente Lula está chegando ao final do ano, todas as pesquisas que saem, ele só tem um terço de aprovação. Quando você coloca a pergunta, você é favorável ou desfavorável Não, se você acha que o governo do presidente é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Quando você coloca a soma do ótimo e o bom, ele só chega a um terço dos votos. O regular é discutível. Entre 27% e 28%, e você tem quase 30% de rejeição. Então, você nota que o Lula, que entregou o mandato dele para Dilma Rousseff de 2010 para 2011, não vai mais se repetir. Não vai mais se repetir. Mas esse Lula foi vendido na campanha, ele não pode ser revendido, ou seja, vendido outra vez no ano que vem? O tempo é curto. Essa memória seletiva? O tempo é curto. Eu acho que alguns erros que ele vem fazendo muito forte, acho que o Lula não tem dimensão hoje do perfil conservador da sociedade. Você nota que essa onda, somente nas redes sociais, contra o discurso da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, sobre a questão do aborto, foi muito forte. A questão do marco zero dos índios, você nota que uma parte da população é contrária. Você nota que uma parte da sociedade tem questionado a questão da união estável, homoafetiva, somente quando eles usam o termo casamento, que na minha avaliação esses movimentos não deviam usar união estável, que não agride principalmente alguns cristãos conservadores, muito radical. É conceitualmente mais flexível. Muito mais flexível. A questão da maconha, que uma determinada quantidade de porte já não é mais crime, é uma tentativa até que o... Não é tráfico, é uso, né? Mas eu acho que é válido o que o Supremo está tentando fazer. E o que acontece? Uma coisa que ninguém está analisando, telespectador, uma parte dos católicos mais conservadores e dos evangélicos, indiscutivelmente agora, nesses últimos 10 dias, defende Israel. Isso. É uma simbologia religiosa. Aliás, está um barulho aí nas redes, né? Defende Israel. Tanto que o governo federal, quando fez pesquisas internas e viu a opinião pública favorável a Israel, o Lula recuou. O Lula não quer mais cometer aquele erro que fez quando se tornou uma figura pró-Rússia, dentro de uma classe média pró-Ucrânia. Estou falando do contexto geral. Só que no processo agora de Israel e Hamas, os setores da população de baixa renda, que são cristãs, e uma grande maioria evangélica, é pró-Israel. É uma visão religiosa, é a terra prometida, é a terra de Deus, sabe? A história do terceiro templo de Jerusalém. Entra um ingrediente emocional. E outra coisa, eles se identificam com os massacrados pelos Hamas, que tinham uma vida ocidental, mais do que os palestinos, que têm uma vida e uma visão de mundo muito fechado religiosamente, na qual eles colocam os israelenses e colocam os ocidentais cristãos no mesmo barco. Tem essas questões que, às vezes, alguns analistas que defendem a causa palestina não compreendem. A própria academia tem dificuldade em entender a causa palestina, né? Você vê um professor, um pesquisador ali meio que colocando panos quentes, né? Nos ataques de Israel, etc. Defender o Estado palestino é válido. Agora, defender que num espaço onde os palestinos convivem existe uma célula terrorista, aí é outra discussão. Aí que infelizmente nós não vamos ter tempo de fazer esse debate, mas eu acho que é muito interessante futuramente você chamar alguém de relações internacionais, porque é um tema que não vai sair de pauta. É verdade, é verdade. E para finalizar, esse mito do Lula
como aquele capaz no Nordeste de botar a mão em cima do candidato e esse candidato ganhar para prefeito, não vai acontecer. Vamos bem rapidamente, antes de terminar. Em Salvador, dificilmente o União Brasil não retorna ao poder. Em Pernambuco e Recife, eles têm que apoiar o PSB. Ficou muito claro isso. E na terceira grande capital do Nordeste, o Ceará, é o único local onde o Lula pode lançar uma candidatura para a disputa. Porque, respeitando Natal, respeitando Teresina, São Luís, não tem, e Aracaju e João Pessoa não tem um peso, e Maceió não tem um peso de Salvador, Recife e Fortaleza. E é a trinca nordestina. É a trinca. Luiz Cláudio, como de fato você falou, a gente poderia passar aqui outros programas papeando com esses temas tão relevantes, palpitantes, inclusive com a sua inteligência e a sua perspicácia. Mas por hoje é só. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Otimista, no programa Política. Por hora, as suas rápidas despedidas. Antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite e dizer que de manhã cedo a primeira coisa que eu faço é ler a sua coluna no Otimista, porque eu acho que para mim é muito importante a maneira como você é imparcial em relação às suas análises políticas. Legal, muito obrigado, parabéns pela jornada, apareça, tá bom? E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.